Fala galera, povo de Deus, povo abençoado, mais uma live, mais um estudo do nosso podcast de um curso de teologia que nós desenvolvemos para poder, versículo a versículo, capítulo a capítulo, que nós possamos desenvolver um comentário bíblico. E hoje eu estou com nada mais, nada menos que um amigo que o céu me deu, homem de Deus, teólogo. Ele vai se apresentar, que são muitos atributos, e estou muito feliz pela tua participação, meu amigo. Obrigado por ter aceitado estar aqui com a gente, e vai ser uma noite de glória. Então, se apresenta aí. Bom, gente, um prazer. Nós estamos aqui, o meu nome é Douglas Stenbach, pastor evangélico, formado em teologia, com mestrado, doutorado, especialista em missões, Antigo Testamento e teologia do Novo Testamento. E a gente hoje veio aqui com esse convite maravilhoso para trazer um pouquinho da palavra de Deus. Amém. Homem de Deus. Eu queria já te convidar, eu vou colocar agora na tela aqui, tem um QR Code, se você quiser aproximar e puder aí colocar, você já vai cair direto lá no link do livro, O Preço do Campo de Sangue, o Valor da Redenção. E eu já queria também, antes de já começarmos a ler, como de praxe, queria deixar duas indicações aqui de duas literaturas bem interessantes. Eu vou abençoar o pastor com esse livro: O Arrebatamento da Igreja e o De Volta à Origem, o Arrebatamento da Igreja. Muito bom, sobre escatologia, genealogia e alianças erradas, vidas frustradas. Pastor Davidson. Duas literaturas que depois o pessoal que tiver lá com o nome no link lá do ao vivo do nosso no Facebook lá, da transmissão, nós vamos fazer um sorteio e vamos abençoar a sua vida. Amém? E eu tenho certeza que o Senhor vai falar hoje poderosamente no seu coração. Deixe seu nome para oração, que a gente vai clamar. Nós temos nossa parede de oração e no final nós vamos clamar. Então vamos sem delongas, porque a gente sabe que é muito assunto. O pastor Douglas é um homem de profundidade, então a gente vai querer desenvolver bastante esse tema. Então vamos lá. Vou ler capítulo 4 e nós vamos discorrendo, tá, pastor Douglas, e a gente vai pontuando alguns pontos. Eu vou ler todo o texto, aí depois a gente vai discorrendo alguns pontos. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador de terra. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. O Senhor disse a Caim: por que tiraste, e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando ele no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desta terra. Agora maldito és tu desde a terra. E para finalizar a última parte: que abriu a sua boca para receber a sua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a possa ser perdoada, que não a possa ser perdoada? Eis que hoje me lança da face da terra, e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, lhe disse: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu, caiu diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, na banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, chamando o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. E Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, e Meujael gerou a Matusalém, e Matusalém gerou a Lameque. E tomou Lameque para si mulheres,
o que o nome era Ada, e o nome da outra Zilá. E Ada teve Jabal, este foi pai dos que habitaram em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos que tocam harpa e órgão. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra, e cobre de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamã. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será julgado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho chamado nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outra semente, em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Amém? Já queria começar passando a bola para o pastor Douglas, e a gente vai tentar fazer um comentário do 1 ao 7 e discorrer um pensamento nessa linha cronológica, que a gente já fez esse estudo que antecede. Eu queria já começar te dando a fala para a gente pudesse discorrer um pouquinho aí para a galera que está com a gente. Bom, gente, vamos então bem em parte. Esse pedaço do livro do Gênesis, ele é dividido, é chamado em hebraico Bereshit. Bereshit é exatamente o princípio, o início. Então ele vai relatar o início de todas as coisas. Principalmente nesses 2 capítulos que foi lido anteriormente, o 3 ou agora o 4, ele é demonstrado primeiro a queda do homem no capítulo 3, a promessa de Deus, e no capítulo 4 é demonstrado a vida da humanidade, tendo em vista que Adam, em hebraico significa exatamente humanidade, né, trazida numa perspectiva pós o pecado. Notemos, né, aqui que logo após ele diz aqui, conheceu Adão e Eva novamente e tal. Aqui eles realmente tiveram a relação sexual, mas quando se fala aqui da relação sexual, não é porque eles nunca tiveram tido relação sexual. É para mostrar exatamente, após a queda, o que é que iria acontecer com a semente vinda do próprio homem. Tendo em vista que quando o homem pecara, ele peca e todo o cosmos é abalado. Não somente a terra, não somente o homem, mas todo o universo ele é abalado, né? Todo o universo ele traz então essa característica da queda do homem, né? Então ele começa então a ter uma nova vida, e nessa nova vida ele terá 2 filhos principais. Por que eu falo principais? Se nós formos exatamente para Gênesis capítulo de número 5, poderá notar que em Gênesis capítulo de número 5 terá exatamente mais pessoas. E às vezes as pessoas ficam sem entender de onde que veio essas pessoas. Todos eles exatamente eram da família exatamente de Caim, da família de Abel, eram descendentes de Adão e Eva, eram filhos de Adão e Eva. Notar-se-á que no capítulo 5 diz, e Adão teve filhos e filhas. No hebraico, não é como na literatura ocidental, que fala primeiro de algo e depois vai se decorrendo. No hebraico, geralmente, se traz uma conclusão e depois que explica os fatos. Né? Isso é que é uma grande dificuldade para que as pessoas possam entender, às vezes, o Antigo Testamento. Algo que é bem interessante são os nomes que são dados. A própria palavra, né, que traz concernente ao nome Caim, né, é aquele que é habilidoso. Habilidoso para quê? Provavelmente esses nomes foram dados depois desse assassinato, não antes do assassinato. Tendo em vista também que o nome representa na cultura hebraica aquilo que a pessoa fez ou aquilo que a pessoa fará. Abel não se tem uma explicação, né? Hebel em hebraico. Hebel quer significar uma fumaça,
Isso indica o pouco período de tempo de vida que o mesmo assim teve. Como também é dado ali aquele nome de Ismael, logo depois que ele já estava grande, é o sorriso que ele deu, Ismael, né, do cor de deboche. Então, mediante a isso, a gente começa a ver como o pecado ele vai afetar a vida do ser humano. É notado aqui, nos versículos depois, que ambos tinham funções diferentes. Caim, lavrador da terra, Abel era pastor de ovelhas. São funções dos homens primários. Aqui muitas pessoas acabam confundindo, dizendo até que já criam uma teologia que não é muito bem pautada, fundamentada, né? Que o sacrifício de Caim não foi aceito porque não foi um sacrifício de sangue. E de Abel foi porque foi um sacrifício de sangue. Contudo, isso não tem uma base, não é algo que se traz um exercício, né, teológico. A gente não consegue explicar dessa maneira. O que nós conseguimos ver é que a oferta de Abel era uma oferta com maior devoção religiosa. Ele tira dos primeiros frutos que ele tem, né? Ele tira dos primeiros animais que nasce para poder oferecer ao Senhor. E ele dá as melhores partes para o Senhor. E Caim, ele não tem esse mesmo sentimento. Parece que ele cata uma coisinha ou outra e acaba então dando exatamente ao Senhor aquilo que sobrou exatamente. Tanto uma oferta como a outra, no livro de Levítico, elas são aceitas pelo Senhor, tanto a de cereais como a de sangue. O que demonstra exatamente no ato, né, nesse ápice dessa oferta, é exatamente o coração de cada um daqueles que se aproximaram ao Senhor. Parece que Abel, ele se apresenta a Deus de uma maneira mais limpa, sem querer nada em troca. É mais genuína, é uma adoração verdadeira. Ele derrama a sua oferta ao Senhor simplesmente pelo fato do Senhor ser Deus. Ele reconhece que aqueles animais têm saúde porque o Senhor proporcionou. Ele reconhece que a sua prosperidade é porque o Senhor o proporcionou. Ele conhece que ele tem aquela chance de se aproximar ao Senhor porque o Senhor assim proporcionou. E Caim já não tinha esse aspecto. O aspecto de Caim já era um aspecto mais materialista. Segundo o pensamento do próprio Caim, né, o Midrash, quando ele escreve concernente a isso, ele fala que o coração de Caim era petrificado pelo seu próprio egoísmo. Ele achava que não precisava do Senhor para poder produzir. Ele não precisava do Senhor para poder adorar. Ao contrário, parece até mesmo que num ato de insanidade, ele pensa que Deus que teria de ficar grato dele estar ali adorando e oferecendo a Deus. Mediante a isso, a gente vê logo após que o sacrifício de Abel ele é aceito, mas o sacrifício de Caim não é. E ali então o rosto de Caim, o semblante de Caim decai. E é interessante a palavra que é utilizada para decair. No hebraico, essa palavra para decair quer dizer não apenas um ato de tristeza, mas como se fosse um aspecto da sua vida. Ele perde a verdadeira essência da sua vida quando ele pensa nessa oferta. Ele sente uma ira que despeja no seu irmão. Mas o mais interessante é que essa ira está exatamente direcionada ao próprio Deus. Porque ele se sente naquele momento rejeitado por Deus e ofendido.
pelo fato de Deus ter o alertado, como está lá no versículo de número 7, que Deus fala para ele, né, de uma maneira bem persuasiva: porventura se podes bem suportar, ser-te-á perdoado. Aqui em parênteses, aqui na tradução que eu estou lendo, que é direto do hebraico: e se não, na porta jaz o pecado, e a ti fazer-te pecar. É o seu desejo do mau impulso, mas tu podes dominá-lo. Nota-se que a palavra de Deus, ela é uma palavra cheia de graça e de amor, mas ele, como já um pecador, ele não consegue enxergar isso. Podemos então linkar esse episódio exatamente com o texto do nosso irmão Paulo, que o Deus desse século tem cegado o entendimento de muitos, para que a luz do Evangelho não venha resplandecer sobre ele. Por que isso? O pecado cega. O pecado é a própria autolatria. Seria o homem, o seu próprio templo, aonde os sacrifícios para adorar o Deus, que é o próprio homem, seriam os prazeres. Então, nesta ciranda satânica e de destruição, Caim, então, ele não vai ouvir a voz de Deus. Ao contrário, ele não vai aprender que ele pode dominá-lo, o instinto maléfico que está habitando dentro dele. Ele não vai aprender que o desejo dele não pode escravizá-lo. O desejo é dele e não ele pertence ao desejo. E aí, então, a palavra de Deus diz lá em Tiago que tudo aquilo que o homem cobiça e dá à luz acaba se tornando pecado. O que tem uma curiosidade, que essa palavra que está aqui concernente ao pecado, né? Deixa eu ler aqui em hebraico aqui. Riach. Essa palavra, no hebraico mais antigo, arcaico, ela é ribash, que significa espírito maléfico. Então, quando Deus fala para ele que o pecado está à porta, se fosse traduzido, se o mal está à porta, como Jesus fala mais à frente, que se o diabo pediu para Pedro, o diabo pediu para que eu pudesse andar contigo, é a mesma coisa. O que nós entendemos concernente a isso? Que as brechas no mundo espiritual, elas existem desde os primórdios. Verdade. E essa defesa que há à humanidade é Deus. Por quê? Notar-se-á que quando Adão ele peca, no capítulo 3 do livro do Gênesis, no versículo 8 e 9, a gente vê Deus vindo até o homem, né? E no capítulo, ele vê a pergunta de Deus: Adão, aonde tu estás? Deus sabia onde Adão estava. Mas Adão não sabia que Deus estava preocupado com ele. Ainda mais depois que Adão pecara, deixou que o inimigo, você nota que a figura do diabo está ali presente, mais uma vez personificado na serpente, jaz à porta. Utilizando o que? A concupiscência, utilizando o desejo. Mais uma vez, o desejo veio à tona, um desejo que era contrário a Deus, o homem peca. Mais uma vez acontece da mesma forma. O homem peca. Quem foi o primeiro que procurou Caim? O próprio Deus. Com a pergunta: o que tu fizeste? Deus sabia o que ele fez. Mas qual era o sentido de Deus perguntar exatamente a Caim? Era fazer com que Caim se arrependesse, falasse. Aí lembra-se daquilo que na primeira epístola universal de João nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, temos um advogado que é fiel e justo para nos defender e nos perdoar. Deus sempre quis que a humanidade
confessasse os males que ela deseja ou que ela pratica, para que haja um genuíno arrependimento sobre ele. E foi até um ponto que a gente falou semana passada sobre a questão do arrependimento, que você não vê em nenhum momento Adão e Eva, quando comem do fruto no pecado, eles se arrependerem. A gente fica com essa incógnita. Será que se eles tivessem se arrependido, Deus não expulsaria eles? Aí a gente tem pano para manga. E aí a gente ficou conversando sobre esse ponto. É da devagação. E aí tu vê que Deus já se relaciona nesse momento, forçando um arrependimento que ele viu que poderia ter acontecido e não aconteceu. Ele forçou meio que... E é mostrado também todo o conceito dos profetas aqui também dentro desse... Porque o que era o profeta? O profeta, ele denunciava o pecado, e esse denunciar do pecado muitas das vezes era acompanhado dos juízos divinos, porque as pessoas não se arrependiam. Como tu tocou exatamente Adão e Eva, você prestará atenção, e as pessoas que estão vendo e ouvindo, que eles sentem profunda tristeza no seu coração nesse episódio, porque parece que a sucessão dos acontecimentos, o primeiro é ser expulso do paraíso, né? A gente vê aqui, né, a terceira maldição que Deus lança nesse mundo, né? Primeiro Deus maldiçoou a serpente, depois Deus maldiçoou a terra, né? E agora Deus amaldiçoou Caim. Olha o que o pecado vai gerando exatamente dessa ação, né, sobre o homem. E Adão e Eva, nesse momento aqui, eles sentem a expulsão do Éden, ou a perca do contato na viração do dia com Deus, mas parece que Deus também não os abandonou, porque mediante o sacrifício ele ainda aceita essas ofertas. Se até para corroborar isso que você falou, a gente falou isso semana passada, acho que no segundo capítulo que a gente falou sobre isso, e tem algo interessante aqui, que foi até algo que eu ministrei. Quando ele fala no capítulo 1, em cima do que você falou, Adão e Eva, mulher, e ela concedeu, esteve Caim, e disse, alcancei o Senhor um varão. Você vê Deus se relacionando, porque não é porque Deus expulsou do jardim do Éden Adão e Eva que ele deixa de se relacionar. Você vê Deus aceitando a oferta, tendo parte com os dois, conversando, não perdeu a comunhão, porém, eles não cumprem um propósito que está em Gênesis capítulo 1, verso 28. Qual é? Eles estão cumprindo o propósito. Qual é o propósito em Gênesis capítulo 1, verso 28? Multiplicai. Eles estão cumprindo o propósito, estão multiplicando, eles estão conversando com Deus, eles estão se relacionando, porém não estão vivendo a promessa. Eu falei isso no primeiro, acho que foi o segundo episódio. Esse é o problema, muitas das vezes, da nossa geração. A gente está dentro da igreja, a gente não perde um culto, a gente prega, a gente fala, mas a gente não vive promessa. Por quê? Porque para viver promessa tem que ter o princípio da obediência. Então Deus, ele coloca. Então a gente vê isso aqui exatamente no começo desse capítulo, a gente vê que Deus, ele mesmo liberando juízo pelo pecado, do erro, da desobediência, ele não deixa de se relacionar, ele não deixa de ter parte, de receber oferta, mas pessoas estão cumprindo no propósito sem viver promessa. E isso me chama a atenção dentro desse texto. Ele já começa trazendo à tona isso, sobre a questão do propósito e não viver promessa. Só para corroborar um pouco. Não, é verdade. A religião, desde o princípio, né, quando eu falo de religião, não é a instituição, mas a religião é o ato de religio ou religare, né, do ato primeiro de ser ligado novamente com Deus, ou o ato do religio comunhão exatamente com Deus. Ela parte dentro de princípios e valores. Se você quebrar o princípio, se você quebrar valores, você quebra a aliança sobre você. Eu sempre prego a cruz. Eu sou um pregador da cruz, né? Então, sempre quando estou pregando, eu sempre falo, não adianta tu ter fé que mova os montes, ou que abra os mares,
ou até mesmo que faça você andar sobre as águas, que ressuscite mortos ou cure enfermos. Se você vive, jaz debaixo da chaga do pecado, você quebrou princípios e valores. Então, não é o fato de você conhecer a Deus, é o fato de ser conhecido de Deus. Mateus 24, quando diz exatamente ali naquele Apocalipse, né, fala exatamente sobre isso. De pessoas que eu conheci, que Deus conhece através de Jesus Cristo, e pessoas que conhecem exatamente a Jesus Cristo, mas não são conhecidas dele. Ele fala em Apocalipse, né? Quando ele vai escrever a carta, ele é bem específico, bem conheço, sei a fama de que vive, mas que está morto, eu sei que você guardaste a fé. Então você vê que a peculiaridade de Deus nos detalhes mostra que ele conhece alguém. E outro princípio dessa questão de conhecer, quando você está falando de oferta também um pouco antes, isso me chamou a atenção, porque é algo incrível. Se você prestar atenção, qual é o problema que está acontecendo ali na questão da oferta de Caim e Abel? É que há uma palavra peculiar que deixa a gente uma direção da aceitação e da negação. Qual é a aceitação? Você colocou muito bem, que eu também já ouvi isso, sobre a questão de ser um sacrifício, e o outro ser de sangue, não ser de sangue. Mas o que me chama a atenção nesse texto, pastor Douglas, é que existe uma diretriz ali. Qual é? Abel, ele está trazendo a primícia. Ele está tendo cuidado de trazer a primeira parte, antes de ele fazer qualquer coisa, antes de ele fazer o churrasco, o almoço de domingo, antes de ele cear com a família dele, da provisão do que ele tem, ele separa a melhor parte com gordura para o céu. Então Deus está olhando assim, eu entendi que ele me priorizou, enquanto Caim não faz isso. E a gente tem um cuidado tão grande para você ver como Jesus está falando. Se você for lá em Mateus capítulo 5, verso 23, tem uma revelação. Jesus está dizendo assim, antes de você trazer a oferta, você deixa a oferta em cima do altar, vai lá, pede desculpa ao seu irmão e depois apresenta a oferta. O que Jesus está ensinando? Ele está trazendo... Para ver se... ele aceita. Não, o que Jesus está trazendo? Jesus está trazendo esse episódio de Caim e Abel. Sim. Ele princípio ele falou que foi exatamente, porque um estava com o coração contaminado pela oferta do outro, trouxe morte. Então, para que não aconteça o que aconteceu com Caim e Abel, a questão do coração corrompido por qualquer situação, antes de trazer, se acerta. Porque outros trouxeram e já estavam no coração com muitas coisas e aconteceu o pior. Então esse princípio de Jesus, ele está dizendo assim, ele está trazendo à tona Gênesis capítulo 4, dizendo, para que não aconteça o que aconteceu com Caim e Abel, antes de você trazer essa oferta, peça perdão ao seu irmão, se acerte com ele, não deixe nada no seu coração para que isso te roube as promessas, e depois você vem e apresenta a sua oferta para que eu possa receber nos céus. Então a gente vê o tempo inteiro Jesus no poder da revelação trazendo esse caráter de Deus. Tanto que quando ele fala, ele diz exatamente sobre isso, né? Que qualquer um que chamar o seu irmão de raca, de louco, né? Já é réu. Aquele que odeia já é um homicida. Porque o que Deus ele mostra aqui, e aqui volta-se de novo o versículo de número 7, tanto a palavra hatiat, né? Que significa pecado, que depois... dentro de um hebraico mais antigo, é a mesma palavra utilizada para demônio ou força maligna, como a palavra robesh, que ela Javas a porta, na verdade seria tocaia, seria a palavra que é utilizada para os leões, que ficam exatamente à espreita, esperando a sua caça. Aí ele geralmente fala, robesh, ou seja, existe um leão esperando para te matar. E a mesma palavra que foi utilizada aqui nesse lugar, robesh. Ou seja, o perigo era tão iminente, mas tão iminente, né, que o Rabi Shun, né, que seria os espíritos malignos mediante aos pecados, eles agiriam com uma força de um tamanho predador, como se fosse um leão, na vida daquele que deixasse
o mal tomar conta de seus sentimentos. Notar-se-á, né, que não é um ato, né, apenas um ato apenas de uma descrição histórica, mas tem alguns pontos que são essenciais também. Logo depois que a gente vai ver mais à frente, né, quando Caim ele vai para uma outra cidade, o próprio nome da outra cidade vai indicar o próprio ápice da personalidade de Caim naquele momento. Então, tudo nesse texto, ele é extremamente aproveitado. A teologia do Antigo Testamento, ela quando está escrita, ela não está escrita, as palavras não são usadas aleatoriamente. Elas são sempre utilizadas para demonstrar a pessoa, né? Ainda mais que a característica, a persona, né? A personalidade. Porque esse hebraico ele é muito mais próximo do hebraico acádio. Apesar desse que está aqui, onde que eu estou lendo aqui, não ser tanto. Mas quando ele foi escrito, ele já era muito mais próximo do que o hebraico acádio. Então, essas palavras, elas têm um significado muito mais presente, muito mais profundo. Um outro aspecto que é muito interessante é que o nosso irmão Tiago, né, ele quando escreve a epístola, ele fala sobre isso. Quando a pessoa ouve a palavra do Senhor e ela não é praticante da mesma palavra do Senhor. O que nós notamos aqui nesse texto? Que o contato com Deus era permanente. Contato com Deus era permanente. Só que eles não, o Caim ele resolveu não colocar em prática tudo aquilo que Deus passava para ele, como Abel passou. Mas passava de que maneira? Pela simples pessoa de Deus estar ali com ele. Nota-se que eles dialogavam com Deus, que eles falavam com Deus. Deus ensinava a eles. E aqui traz um outro ponto muito essencial. Né? Pode até um jargão de pregação isso, mas é algo que é bem interessante. Adão e Eva pecaram no Éden. Nós vimos Caim mata o seu irmão, mesmo tendo contato com o próprio Deus e Deus falando diretamente com ele. Mas nós vimos Daniel sendo fiel na cova dos leões, nós vimos José sendo fiel no poço, depois na cadeia. A gente vê Jesus Cristo resistindo ao diabo no deserto e sendo fiel até a morte de cruz, não negando a Deus. Então não é as circunstâncias que fazerão uma pessoa fiel ou infiel. Ao contrário, é o contato dela com Deus. Aí nós entendemos quando nosso Senhor ele diz que ele nos deixa a paz, mas não nos dá como o mundo nos dá. Porque não é a circunstância que te irá fazer um verdadeiro adorador a Deus. Não é as circunstâncias que vai te fazer um verdadeiro cristão ao Senhor. Eu não aguentei porque eu estou passando isso, eu pequei por causa disso. Não, você pecou devido à sua natureza pecaminosa. Porque você não reteve o mal que estava contigo. Porque você não teve o posicionamento que Deus exige de cada um de nós. Haja vista que é uma aliança, um Brigitte, né, aliança de dupla partida, né? Deus ele se propõe nos abençoar, nos manter de pé, nos manter na presença dele. Mas, acima de tudo, Deus, ele também quer de nós que nós venhamos o adorá-lo. E não é adorá-lo simplesmente, mas é em espírito e em verdade. Sim, espírito e verdade. Eu estou aqui com o pastor Douglas Stenback, né? Nem sei se assim pronuncia, com uma aula poderosa de hebraico para você aí, você está sendo alimentado. Deixa aí nos comentários aí seu nome e depois a gente vai fazer sorteio.
Vou dar uma paradinha para tomar uma água. Eu queria só divulgar para vocês. Fala pessoal, agora nesse momento aí queria apresentar algo incrível para vocês. Kátia Silene, estúdio de costura. Irmãos, é uma empresa que tem vários acessórios para o seu bebê, para o seu neném. Eles têm acessórios, têm novidades, eles são inovadores na área kids, assim, eles fazem umas toalhas personalizadas, umas fraldinhas descartáveis, bem bacana. Então te convido a entrar lá, Kátia Silene, estúdio de costura, o estúdio é sem o E, né? estudiodecostura.cs. Muita coisa bacana, eu indico demais, vai lá, entra, tem muita coisa, novidade, muita promoção, muita coisa pronta entrega. Fica a minha dica, forte abraço. Pessoal, outra dica que eu queria dar é a MR Odontologia, doutora Marcela Reis, fica em frente ao Guanabara de Realengo, ótima profissional, super qualificada, e também digo, fica em frente ao Guanabara, lá da Avenida Santa Cruz em Realengo, uma ótima profissional, e se falar que veio através da nossa live tem super desconto. Outra novidade é a Autuária Cake. Irmãos, pensa num bolo maravilhoso. Ela, além de fazer um bolo delicioso, ela também tem bolo fake, ela tem bonequinhos, ela tem toda a parte de coração para sua festa. Então vale super a pena você também conferir o Instagram, porque tem novidades incríveis lá. Vai lá. E por último, nem menos importante, Atos Assessoria Imobiliária. Tá pensando em vender a sua casa, comprar a sua casa, botar para alugar com toda a parte administrativa, contábil, eles são incríveis, de confiança, pessoas que eu super indico. Então também vai lá e confere o Instagram deles. E aqui termina nossas indicações. Forte abraço. Vou voltar aqui. Show de bola, isso aí são algumas das pessoas que a gente tem indicado, pessoas que abençoam o nosso ministério. Então vai lá e fala que viu na nossa live. Estou aqui com o nosso pastor Douglas, uma bênção. E a gente vai continuar a discorrer. Já está na metade da live, então a gente falou até o capítulo, basicamente até o capítulo 11, né? Então eu queria ler, eu queria discorrer um pouquinho do 12 até uma parte da genealogia, que é algo que eu queria liberar uma palavra também que Deus falou no meu coração. Mas o que eu acho interessante aqui também, pastor Douglas, é que quando você pensa, quando lavrares, capítulo 12, a terra não te dará mais a sua força, fugitivo e errante será na terra. Quando eu leio esse texto aqui, Deus está aplicando um juízo. E o que é impressionante é que Deus ele está aplicando um castigo no fruto da provisão, assim dito. Não literalmente, né? No lugar que ele provém o seu mantimento, Deus aplica um castigo. E aqui eu aprendo em princípio. Por quê? Porque da onde houve o erro, Deus sempre vai querer nos ensinar. O erro saiu do não cuidado em dar a melhor parte para Deus do que ele produzia da terra. Então eu entendo que Deus ele ensina um princípio. E qual é o princípio? Quando ele chega em Adão, ele fala, Adão, o teu castigo será lavrar, chorando, em dores. E eu estou sendo abrangente. O texto não fala assim, mas assim, você vai colher da terra em dificuldade, em suor, porque esse vai ser o teu castigo. O lugar que eu te chamei para produzir e você ser um lavrador, ali você vai ter que tirar agora com mais sacrifício. E até tem um ponto nisso, que a maldição não é o trabalho, mas é depender do trabalho para se alimentar. Exatamente. Porque até então não se necessitava de trabalhar para comer. Ele só cuidava. Lavrador era cuidador. E o que é impressionante é que quando chega em Caim, que ele continua com o legado do pai, no mesmo atributo profissional, ele é um lavrador de terra como o pai, Deus agora aplica um castigo também, só que agora é diferente. Com Adão ele fala assim, você vai até tirar, mas vai ser com dificuldade. Mas para Caim ele fala, você agora não mais tirará da terra nenhuma provisão, secou. Então o que eu entendo aqui, pastor Douglas, para quem está nos ouvindo e para quem está ouvindo, não existe pecadinho nem pecadão, existem consequências. Sempre. Existe uma consequência de uma desobediência de uma ordem
E existe uma consequência de alguém que tira a vida do seu próprio irmão. Há um peso muito maior, porque no mundo espiritual, eu escrevi um livro sobre isso, O Campo de Sangue, que fala sobre o valor monetário nos céus do que é o sangue do ser humano. Deus, ele trata isso de uma maneira tão rigorosa, que você vai ver que mais na frente ele vai instituir, lá no capítulo 7, ele vai dizer: todo aquele que matar alguém, agora vai ter que pagar por sangue aquele sangue que você tirou. Então, isso é muito, muito sério, porque aqui tem a questão da consequência do pecado. A consequência de Caim foi muito maior do que do seu pai. E eu entendo com esse episódio que, com esse cuidado também de Deus aplicar um castigo nesse ambiente, Deus também, eu não vou falar burlar, porque Deus nunca vai burlar nada, que ele é o próprio centro de toda a sua palavra e a sua ordenança. Mas Deus, ele trata com amor um princípio. Outra hora, eu fico conjecturando Deus podendo tirar a vida de Caim para pagar o sangue que está na terra clamando por justiça. O sangue de Abel está dizendo assim: me foi tirado o poder da vida. Eu queria ter vida. E me foi tirado, e o sangue abre a boca para tomar o sangue de Abel. E aí Deus, ele poderia executar juízo matando Caim para que esse saldo ficasse zerado. Só que você vê que é o contrário. Deus ama Caim ao ponto de marcar ele para que ninguém o matasse. Então, assim, há uma grande diferença entre a colheita que eu vou tirar pela produtividade do pecado, mas aqui existe um amor soberano de Deus dizendo assim: eu poderia te matar, Caim. Eu poderia permitir que pessoas te matassem, te assolassem, te fizessem coisas horríveis contigo. Mas, ao contrário, eu vou te marcar para dizer que eu te amo, porém você vai colher do fruto do que você plantou. Então, assim, eu vejo esse amor nesse texto, até esse pedaço. Antes de entrar na genealogia, eu já vou passar essa bola para o senhor, pastor Douglas. Esse amor, esse cuidado de Deus. Então, isso é incrível. Do versículo 8 até o versículo 12, né? Ele é um versículo onde você pode tirar para pregar sobre a cruz no dia de domingo tranquilamente. Exatamente. Porque a gente vê no versículo 7, Deus dando esse anúncio, mas passa-se dias até o versículo 8, até que o mal domina Caim. E aí, então, aquilo que era concupiscência dá a luz, e a luz, então, dessa concupiscência é o pecado. Abel, deliberadamente, ele fica sem aprovação. Né, ali fica nas mãos exatamente de Caim, né, morto, né. Caim, então, ele não pode evitar esse mal porque ele se deixou dominar por todos os desejos. Logo então, no versículo 10, vamos ver que a voz do sangue de Caim clamará. E é interessante isso, porque Caim se torna uma espécie de Cristo. Ele tinha uma matéria muito antiga nos seminários, quem é velho vai se lembrar disso, que é tipologia. Tu estudava tipos de Cristo. Caim, então, ele se torna... Por isso que lá em Hebreus, ele mostra Jesus Cristo, o sangue de Caim clamou até Jesus Cristo. Por quê? Ele ia clamar até um mais inocente que Abel, Caim, um mais inocente que Abel morresse. E quem é mais inocente que Abel que morreu? O próprio Jesus Cristo. Então ele morre ali. E essa expressão ela é muito idiomática, né? Tu podes tentar esquecer teu fato de violência, mas eu não posso. Deus fala isso para Caim. Por isso que a terra então é amaldiçoada. Exatamente. Quando ele olha para a terra, quando ele olha para a consequência de tudo aquilo que aconteceu, né? Então ele sempre se lembrará do seu pecado, tendo em vista que no mundo espiritual a gente sabe que tudo que fazemos aqui no mundo material reflete no mundo espiritual, e o rastro no mundo espiritual é eterno. Ele só pode ser limpo pelo sangue de Cristo. Verdade. Mas com arrependimento. Não havendo arrependimento, esse rastro permanecerá na sua vida.
Jesus mesmo, ao falar isso em Lucas, ao explicar, ele fala que um espírito maligno habita na pessoa, né? O mais interessante é que a palavra é a mesma utilizada aqui para o pecado, lá quando ele, em aramaico, é uma palavra da mesma raiz. Então ele diz que ele é expulso. Ele vai para campos áridos e secos buscando quem possa tragar. Não vai encontrar. Por que ele não vai encontrar? Porque a missão dele é destruir aquela pessoa. Então ele fica vagando. E ali ele volta então com 7 piores do que ele. E o segundo estágio daquele homem é pior do que o primeiro. Aqui acontece exatamente isso. Mas vimos, acima de tudo, aqui no versículo 12, né, que Deus ainda tem muita graça, né, com ele. Porque ele dá chance. Quando lavrares o solo, não dará mais a sua força para ti, fugindo e vagando. Aqui a palavra mais correta seria fugindo e vagabundo serás na terra. Então, quando ele fala isso, ele fala, olha, tu vai fugir, tu vai vaguear, todos correrão atrás de ti, mas eu vou te dar a chance ainda de tu ter o teu trabalho, de tu comer o fruto, eu ainda estarei contigo. Mas ele foi banido para o deserto. Exatamente. Então a vida dele se torna-se muito mais difícil. A exposição do seu pecado, né, a exposição do pecado de Caim, acaba trazendo a ele ódio, traz a ele arrogância, que acaba tornando ele um medo, dando a ele um medo do mais profundo covarde. Nota-se que isso nada mais é do que eu falei a princípio. Hoje, a maior dificuldade que nós encontramos para pregar o Evangelho é o que nosso irmão Paulo relaciona numa das suas epístolas pastorais a Timóteo, que haveria tempo, que haveria homens amantes de si mesmo, que é a autolatria. A autolatria, ela provoca também um sentimento que é de autopiedade. Autocooperação, né, também. Isso, você nota que aqui ele não se arrepende. Se passa pelo pressuposto do arrependimento, né, que é o princípio daquele que é graça, que precisa reconectar e recomeçar novos princípios. Para a gente escorrer, porque voando a gente tem uns 10, 12 minutos. Só um detalhe. Você nota que o pecado é tão grave que ele não consegue suportar nem o pensamento do pecado. Exatamente. Você vê que ele não está indagando Deus, e na verdade ele está trazendo à consciência um peso. E aqui eu queria tocar num ponto-chave, discorrendo até um pouquinho, pulando aqui para o capítulo 17, que é uma pergunta que acontece muito. Eu gosto sempre de tirar versículo 17. Versículo 17 para contextualizar o que acontece muito, né? Muitas pessoas me perguntam, já me perguntaram isso, e isso é interessante, queria que você discorresse também rapidamente sobre isso. E conheceu Caim a sua mulher, e concedeu e teve. E Enoque e edificou uma cidade, chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho, Enoque. Pastor, da onde veio essa mulher? Eu falo isso que já me perguntaram muito. Tá vendo? Existiam pessoas antes de Caim, antes de Adão, e essas mulheres quem eram? Se toda essa didática de questionamentos, né? Eu sempre me pergunto sobre isso. E como a gente está discorrendo cronologicamente o texto de Gênesis, a gente sempre está aplicando essa perspectiva, porque eu tive um irmão que me perguntou, pastor, capítulo 1, eu falei, passa cronologicamente de 1 ao 7º dia. Deus ele é rápido e sucinto, resumindo os 7 dias. Depois, nos próximos capítulos, ele vem pegando alguns dias pontuais e vem falando um pouco mais sobre isso. E a gente entende que esse capítulo 16, como a gente tinha uma longevidade de anos, a gente vê que está explicando lá no verso, a gente só antes de 5:4, vai dizer, e foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, gerou filhos e filhas. Pela longevidade do tempo, a gente vê que tinham ali muitas pessoas sendo geradas. E ele sai de uma rota, de um caminho, para um lugar distante, mas não quer dizer que a produtividade de Adão e Eva não sejam
alcançada por esse tempo. Então, bem provavelmente, ele pode ter casado com uma irmã, com uma prima, com alguém bem Era próximo. irmã. Então, Era irmã. Já havia. Quando a gente. é engraçado, mas eu reconheci. Não é isso, não. Eu estou rindo aqui porque às vezes tem pessoas mais religiosas que pensam que o pecado levou o homem a fazer sexo. Não foi isso. O pecado levou o homem a sofrer, a morrer. Porque se nós formos ver no princípio da criação, no próprio capítulo de número 1, o princípio era cresçais e multiplicai. Como que tu vai multiplicar macho e fêmea sem sexo? Então, a relação sexual já havia. Todavia, não era uma relação sexual debaixo da regis do pecado. Não tinha incesto, né? Então, nesse momento, quando se tem o pecado, notar-se-á que ele frisa muito bem a primeira relação de Adão e Eva após o pecado. Essa relação aqui. Então, não é que Adão e Eva só teve Caim, Abel e Sete. Ele teve outros filhos. Só que esses filhos que foram citados são filhos que geram ensinamento devocionais, teológicos e da própria... tem uma palavra que é alemã, Redlamarsch. Seria história da salvação, mais ou menos assim. Seria a história de Deus nesse mundo. Então, esses personagens que são ditos, na verdade, bem da verdade, esses personagens eles já existiam. Essa mulher já existia, Caim já devia ser casado com ela, não casou depois. Sim. Coisa, então... Pra gente, eu queria agora, na genealogia, até pra gente depois eu deixar um tempinho para você discorrer sobre esse assunto, eu queria trazer algo que o céu gritou no meu coração, e tem uma revelação aqui muito profunda. O senhor que é um conhecedor do hebraico, depois a gente pode ir junto trazer à tona isso com mais clareza em outro período. Eu até deixo aqui esse propósito para a gente poder trazer um estudo sobre isso, para que a gente possa lançar. Enquanto eu estava lendo esse texto, quando eu fui ler a genealogia, o céu me trouxe uma revelação, pastor Douglas. Uma vez eu escutei o pastor Luiz Hermínio, apóstolo, né? Luiz Hermínio, ele fala algo muito interessante sobre a genealogia de Sete. Ele vem discorrendo a genealogia de Sete, ele traz a revelação do nome de cada pessoa para discorrer um nome que relaciona ao Messias. Depois eu vou até deixar esse vídeo para quem quiser ver. E quando eu vejo a genealogia de Caim, me traz uma referência muito incrível, muito reveladora. Bem provavelmente, eu vou falar isso aqui para você com toda a coragem, o anticristo virá da genealogia de Caim. Por que eu digo isso? Quando eu leio e eu separei os nomes de toda a genealogia de Caim, vai dizer que Caim vai gerar Enoque. Enoque vai gerar Irade, Irade Jael, Metusael, Metusael Lameque, Lameque Jabal, Jabal Jubal, Jubal Tubal-Caim, e Tubal-Caim vai gerar Naamã, a única mulher da genealogia. Quando eu trago uma revelação desse nome, Enoque significa o iniciado, dedicado, o consagrado. Irade, fugaz, ou seja, rápido. Mejael, destruído de Deus. Metusael, aquele ou o que veio de Deus. Lameque, que fica abaixo. Jabal, que flui, ou dizem que ele é riacho, ou diz que é córrego. Jubal, da música, ou música. Tubal-Caim, tu será trazido de Caim. E Naamã significa e será agraciado. Quando eu pego os nomes da genealogia, da tradução, do simbolismo dos nomes, e coloco as coisas verbais para juntar esse texto, olha que incrível. O iniciado, que rapidamente foi destruído de Deus, o que veio de Deus, que fica embaixo, que flui da música, será trazido de Caim e será agradável. Olha que tremendo isso. Rapidamente, quem desceu, o texto vai falar que ele como um raio cai do céu. E ele é destruído de Deus porque foi criado de Deus. E está embaixo porque ele flui da música e será trazido de Caim
e será agradável. O anticristo ele vai vir para trazer uma falsa paz, vai fazer prodígio, ele vai ser agradável. Então, quando eu leio a tradução dos nomes de Caim, ele me traz uma revelação profunda, que bem provavelmente da genealogia que hoje se perdeu e ninguém sabe, virá alguém do anticristo. Então aqui eu estou trazendo uma parte escatológica que foi uma revelação que quando eu li isso me saltou o coração, foi algo tremendo. E o céu gritou isso comigo, porque quando você vai lá no Luiz Hermínio, ele faz uma tradução também de nome por nome da genealogia de Sete. E ele refere-se a Jesus. Isso é incrível. Então, por trás de todo o texto, tudo que é colocado tem uma revelação profunda do céu. Não, sempre tem. E nota-se, né? Aqui tem essa questão que tu falou, é mesmo não fazendo a questão dessa visão, né, que tu teve, sim, né, sim, concernente a isso, né, que chega a essa concepção, nota-se que até mesmo já no capítulo posterior, no capítulo 6, vai mostrar os descendentes de Deus e as filhas dos homens, né, os pecadores, todos eles vão mostrando sempre a linhagem de Caim. Caim realmente ficou carimbado como se fosse aquele que traria, né, descendentes maléficos. O que aponta também aqui interessante é que habitou na terra de Nod, e Nod significa vagueando, né? Ou seja, não é o nome da terra, que não existe terra de Nod. É o nome do filho. É o nome que ele estava sentindo naquele momento, terra de Nod. E o Enoque, né, Canot, né, em hebraico, né, como você disse, aquele que é consagrado a Deus, seria o estado dele falar, poxa, Deus deu a chance ainda de ter aquela geração. Mas você nota que no decorrer ele vai decaindo. Tu vê que geração, tu vê que Matusalém, os caras todos da genealogia de Caim, você vai ver que ele vai dizer, e matei, e Lameque vai dizer, e matei um homem porque me pisou, e matei um jovem por isso. Você vê que é uma geração que não tem princípio à vida, não tem amor à vida. E quando você lê o Guia dos Perplexos, né, que é um livro de teologia rabínica, né, o interessante é que se você contar, você vai ter 7 gerações na frente de Caim. Deus deu um sinal, esse sinal é interno, tem também umas heresias que o pessoal fala aí, que a pele de Caim escureceu, meu Deus do céu, só o sangue. Mas não é isso, é um sinal interno. Nota-se que Caim ele foi um dos homens mais inteligentes, habilidosos que existiu. Para quê? Para que ele tivesse também essa agucidade de ir para um lugar para o outro e fugir. Segundo o Midrash, ele mostra o seguinte, que quando ele diz Lameque o sétimo que viria, a tolerância de Deus já tinha acabado sobre a vida de Caim. E Caim já tinha sido próspero, já tinha deixado descendência. O homem que Lameche, né, que matou exatamente, que na Bíblia fala Lameque, né, que Lameche, matou, foi exatamente Caim e o seu filho Tubal-Caim, aquele que vem de Caim. Então, quando ele comete esse assassinato, nota que Deus preserva ele até aquele momento. E a arrogância, né, do pecado já era tão entranhada que Lameche, como está escrito aí em Lameque, né, na Bíblia normal, que Lameque era tão arrogante que ele faz um cântico e diz, olha, nada acontecerá comigo, porque se Deus perdoa Caim durante 7 gerações, comigo será 70 vezes 7. Ou seja, a minha geração será muito mais próspera do que a geração de Caim. Já é nota que Caim ele chora, mesmo que não seja por arrependimento, mas por consciência pesada, pelo mal que ele fez. E até porque, se você olhar aqui, a geração de Caim ela tem muito mais número do que a geração que vai começar um princípio de Deus. Quando vai em 7 começar, a população já está toda corrompida por uma geração de Caim. Até chegar em 7, para que 7 comece a voltar, ele vai dizer, adorar a Deus e buscar o Senhor com Enoque, a Bíblia vai dizer que
Por isso que ele vai, com Enos, perdão, por isso que ele vai dizer que ele vai acabar destruindo com dilúvio para que possa zerar isso aí e começar de novo no projeto. Esse ponto, né, aqui você nota que ele então, o pecado já está tão arraigado que ele já não tem mais arrependimento nenhum. Pelo contrário, ele se orgulha do próprio pecado. Vemos a geração de hoje. A geração de hoje, ela nada mais é do que uma geração que se orgulha do próprio pecado. Cada vez mais afastada de Deus, cada vez mais errante esta geração, essa geração cada vez mais estará se afastando do Senhor, estará anunciando exatamente cada vez mais o pecado, como se fosse uma grande conquista. Notemos, né, que essas palavras, né, hoje as pessoas, elas adulteram, elas contam vantagem porque adulterou, elas não escondem o seu adultério, elas querem contar nas rodas dos escarnecedores. Elas bebem de cair, chegam em casa embriagadas, falam isso, elas agridem, elas falam com peguei, bati mesmo, machuquei, usam droga, falam que roubam, rapaz, me dei bem, que não sei o que, peguei mesmo, tem muito, peguei mesmo. Isso a gente não está falando só da pessoa que assalta no meio da rua, estou falando de uma forma geral daquilo que é a humanidade. Nota que é a mesma coisa de Leibniz aqui. Leibniz, ele tinha exatamente a mesma personalidade. O pecado já tinha arraigado tanto nessa sociedade que a corrupção dele, ele não fala mais em Deus. Ele não fala antes. Ele faz até como Victor Hugo, né? Ele escreve ali, Victor Hugo tem um poema que é baseado exatamente nisso aqui, que ele diz que ele andando errante, mas ele queria ser como Caim, mas o seu coração foi como Lameque. Mesmo que ele deitasse no inferno, o inferno não ia nem mais fazer lembrar das vidas que ele tirou. Essa é a geração do pecado. Para que aqui, mas Deus, ele é tremendo. Nota-se que Deus, ele prepara toda uma geração. Toda uma geração. E quando essa geração, né, fica totalmente perdida, fica totalmente entristecida, Deus dá uma nova chance a Adão e Eva, que vem exatamente 7. Começa o propósito. 7 começa a vir um novo propósito, para que ele possa exatamente anunciar a palavra de Deus. Depois que nasce Enosh, vimos que foi então que se começou a invocar o nome do Eterno. Não é que cessou os sacrifícios ou as orações. Essa palavra aqui, em hebraico, deixa eu só dar uma checadinha aqui. Isso mesmo, é chamar, que na verdade é pregação. Essa geração começou a anunciar, a ensinar novamente a palavra do Senhor. Que aí tem um capítulo parêntese, que é o capítulo 5, que vocês estudarão, né, aqui, e depois a gente vai ver o que acontece. Por que Deus então prepara uma geração para que possa pregar o seu nome, porque viria o juízo sobre toda a face da terra. Foi muito poderosa e que a gente chegou realmente no nosso limite. Pastor Douglas, que palavra poderosa. É pena que passa rápido demais. Nós tivemos aqui algumas perguntas, eu nem consegui, mas depois manda para mim, eu responder. Eu fiquei muito feliz com a participação do pastor Douglas. Foi uma aula para a gente aqui profunda no hebraico, na revelação da escritura na sua integridade. E a gente está muito feliz por mais esse capítulo que a gente conseguiu avançar. Capítulo 4 foi algo poderoso. Então eu queria deixar umas considerações finais aí, pastor, se quiser deixar algo. E eu queria enfatizar que esse estudo trouxe à tona no meu coração, enquanto o pastor falava e tudo que foi dito, é que há uma consequência para o pecado. Você vai colher os frutos dele.
mas Deus, ele é misericordioso para voltar a ter relacionamento contigo. Você vai plantar, você vai colher, mas o Senhor estará contigo em todo o tempo. Então, entenda isso, depois reveja com mais calma. Essa aula vai estar lá no YouTube, você vai poder ver todas as aulas, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e agora o capítulo 4. Estuda lá, dá uma lida com calma e qualquer coisa eu vou deixar aqui nos cards depois, o e-mail do pastor Douglas, vou deixar o Instagram do pastor Douglas, você acompanha ele, vai lá, é um homem de Deus, um homem cheio de conhecimento e eu tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente. Bom, gente, eu quero agradecer, parabenizar pela iniciativa, fantástico, falar da palavra de Deus é sempre muito bom e temos de utilizar todos os meios para falar da mesma. Esse trecho, Bereshit, vai terminar lá no capítulo 5, né? São 7 atos de Bereshit. Ele termina exatamente aqui no capítulo 5, e o capítulo 6 começa com Noé, e é exatamente a palavra hebraica que é o consolo. Mesmo que o homem tenha sido criado, gerado por Deus, se degenerado no pecado, Deus sempre terá para o homem a chance da regeneração. Em João 1, diz lá que todo quanto receberam e creram deram o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, mesmo que tu tenha pecado, mesmo que o seu pecado seja como a escarlate, lembrai que o sangue de Cristo te limpa de todo o pecado e te liga novamente a Jesus Cristo, a Deus nosso Senhor. Aleluia. Pô, palavra tremenda. Pastor, como de praxe, todo convidado que a gente traz, aí atrás de você tem uma parede. Essa parede lá tem vários nomes de orações, tem pessoas que a gente escreve, tem pessoas que a gente ora. E eu queria pedir para o senhor terminar orando por esses nomes e todas as pessoas que ouviram essa live, que vão ouvir posteriormente, se eu deixasse uma autoridade na oração e me é concedida. Amém? Senhor Deus e Pai, nesse momento, Senhor, esses nomes que estão aqui, as pessoas que estão ouvindo, meu Deus, ó Pai, meu Pai, essa live, Senhor, esse momento, meu Pai, de estudo da palavra. Agora, meu Pai, com o nome de Jesus Cristo, nós entramos, meu Pai, em Tua presença. Ó Deus, cada um tem pedidos, meu Pai, aqui diversos, que expressam, Senhor, o anseio da sua alma, que expressam, meu Pai, muitas das vezes as lágrimas que são derramadas, meu Pai, quando ninguém vê. Necessidade, Senhor. Oh, Senhor, Deus, sonhos, meu Pai, projetos, pedidos, meu Pai, de libertação, pedidos de cura, meu Deus, pedidos, Senhor, aonde, meu Pai, só Tu és dessa pessoa. E agora, Senhor, que nós estamos aqui na Tua presença, que eu, na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu que de mal, que todo espírito maligno, que todo espírito que esteja assolando casas, famílias, vida pessoal, em nome de Jesus, saia, que pecado, Senhor, que pecado, onde tem que se libertar, meu Deus. Em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo venha dar essa pessoa e que no Seu nome, que esse diabo, meu Pai, que atua essa vida seja em nome de Jesus, que a pessoa seja liberta, que a pessoa seja liberta, que de emprego, que possa, meu Pai, haver salvação. Meu Deus, é isso, Senhor, que eu te peço, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Oh, glória, bênção. E a gente fica aqui, eu agradeço pela sua companhia. Fica com Deus, graça e paz.